Vou contar um pouco da importância que para mim tem ou teve o trabalho na rádio no âmbito de missões de paz em Timor-Leste. A rádio era sem dúvida o principal informador. As pessoas, sobretudo, que viviam longe da capital ou das duas principais cidades, só recebiam notícias através da rádio. E estas notícias chegavam um bocadinho a conta-gotas, porque, embora houvesse uma rádio de comunidade em cada um dos distritos de Timor, não havia muitas vezes eletricidade e os voluntários que trabalhavam nas diferentes rádios não tinham disponibilidade ou total disponibilidade para informar. Muitas vezes eles próprios e elas também não tinham acesso a essa informação, mas quando tinham era com muita coragem, muita dedicação que se deslocavam até estas casas, muitas vezes sem condições. Eu lembro-me num dos distritos, a rádio operava na casa de banho da casa. Tinham a mesa de mistura por cima da retrete e era lá que se fazia sem qualquer vergonha ou problema. Era o apoio que tinham, era a mesa que tinham para pôr essa mesa de mistura. E a informação chegava através dos microfones e dos transistores, dos rádios portáteis que as pessoas tinham. Muitas delas reuniam-se à porta da rádio porque não tinham ou bateria ou porque não tinham esses rádios para ouvirem as últimas notícias, fosse da capital ou do mundo. As rádios de comunidade eram exatamente isto, eram feitas por e para as pessoas da comunidade. Eu fiquei surpreendido, devo confessar, em alguns casos, com a idade das pessoas que trabalhavam por lá. Muitos deles eram apenas jovens, adolescentes, acabava a escola e dirigiam-se para a rádio para contribuir para este projeto que, no fundo, também era deles, para eles e para a família deles. Isso trazia alguns desafios numa sociedade como em Timor, onde há muito respeito pela a hierarquia da idade, da experiência. Muitas vezes estes jovens eram obrigados ou viam-se forçados a entrevistar o presidente ou o chefe de suco, como se chama, na administração local, o presidente da Câmara, o presidente da Junta. Muitas vezes familiares trabalhavam por lá e, portanto, ficavam em situações desconfortáveis, mas isso não era impedimento para que continuassem a fazer o trabalho com muito gosto, com muito carinho e com muita vontade de aprender, sobretudo. Nós tentámos ajudar a que, por exemplo, tivessem acesso à internet, a que desenvolvessem projetos de financiamento para que pudessem continuar a existir, mas em cidades muito pequeninas. Eu lembro-me de ir a um restaurante e dizer, mas porquê é que não apoia a rádio? Bom, eu sou o único restaurante aqui da cidade, portanto, para que é que vou fazer publicidade se as pessoas querem ir almoçar ou jantar fora, vêm sempre aqui. Mas, de qualquer maneira, havia essa proximidade, porque era o filho, o sobrinho, o primo, ou até o elemento da família que contribuía para isso. Havia um enorme gosto em fazer este trabalho, porque sabia que possivelmente seria a única forma de receber a informação. Não havia televisão, os jornais não chegavam ou chegavam com bastante atraso e, portanto, a rádio acabava por ser, para todas estas pessoas, o único veículo de informação. Em 2006 houve uma grave crise social e política em Timor e 10% da população, cerca de 100 mil pessoas, viviam em campos de deslocados, ou IDPs, como no jargão das Nações Unidas é comum dizer-se, em que as pessoas não tinham verdadeiramente nada. Viviam em tendas, não tinham, como é evidente, televisões, nem onde ligar as televisões, e o rádio acabava por ser, mais uma vez, essa única fonte de informação. O governo usava, e nós fazíamos programas de rádio para mostrar às populações como é que estava a situação em casa, se era ou não seguro regressar, e também para dar opções. Muitas destas pessoas e famílias não tinham nada, tinham a roupa que tinham no corpo e pouco mais, e, portanto, o governo disponibilizava material de construção, por exemplo, e transporte para as famílias regressarem a casa, e muitas destas pessoas eram, de facto, esses pequenos rádios que tinham nas tendas para ouvir. Aqueles que não tinham rádios, nós pusemos altifalantes nos carros e íamos até aos campos e as pessoas sentavam-se à volta e, mais uma vez, através do áudio, conseguiam perceber quais eram as opções, e muitas dessas famílias acabaram por regressar a casa, enfim, graças à rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou Kalandiak, como se diz em Tétum. Timor-Leste é um país com duas línguas oficiais, também o indonésio, o Bahasa, é muito falado, mas o teto e o português acabam por ser as línguas oficiais do país, e um dos programas que criámos chamava-se Simumalo,
que são duas palavras que para a maior parte das pessoas não querem dizer muito, mas são duas palavras muito bonitas e que significam reconciliação. E esses programas de rádio que começaram em teto, percebeu-se que era importante também começar a promover conteúdo em português. E criámos uma redação, tanto para a televisão como para a rádio, de falantes de português, jovens que não eram jornalistas, mas que conheciam e tinham muito interesse na língua, e foram eles que começaram a desenvolver conteúdos em português para que as populações pudessem, muitas delas, reconciliar-se, sim ou mal, umas com as outras depois destas convulsões sociais e políticas que aconteceram no país. É uma língua que é mais falada do que escrita. E, portanto, até nisto, a rádio desempenha um papel fundamental, porque, embora também se escreva, a rádio, o tétum falado, até porque há vários tétums, há o tétum australiano, há o tétum português. É curioso porque o meu tétum já está um bocadinho esquecido, mas aquilo que me lembro, sempre que me falhava uma palavra em tétum, eu punha uma palavra em português e qualquer pessoa conseguia perceber-me. E já agora fica a dica, se quiser, ou se encontrar alguém de Timor-Leste e quiser perguntar como está, pergunta Diak Kalai. Diak, bem, cá, o, lai, não. Bem ou não?